O que eu aprendi em 2 meses estudando inglês na Irlanda? Bem, se você é novo aqui nesse canal e ainda não é inscrito, deixa eu te contar que toda terça-feira nós fazemos análise de acomodação e de trabalho para estudantes de intercâmbio de inglês na Irlanda. Então, se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever. Nesse vídeo aqui eu vou te contar o que eu aprendi estudando 2 meses de inglês na Irlanda. E provavelmente você deve estar se perguntando, Gi, por que só 2 meses? Você não foi fazer intercâmbio de longa duração? Como assim? O que aconteceu? Bem, gente, essa foi a minha primeira experiência em 2017, quando eu escolhi estudar em Dublin por 2 meses. Esse foi meu primeiro intercâmbio, então eu nunca tinha estudado fora, eu não sabia como as coisas aconteciam. E aqui nesse vídeo eu já quero te perguntar para que você comente aqui embaixo se você sabe das possibilidades realmente existentes para você sobre intercâmbio no exterior. No meu caso, eu decidi que eu iria fazer 2 meses de intercâmbio na Irlanda. Eu estava em uma transição de carreira, estava finalizando também a minha faculdade, a minha graduação, e eu queria realmente ter essa experiência, viver o inglês, porque você aprender o inglês na escola é muito diferente do que você viver. Só que até então eu sabia muito pouco sobre os programas de estudo e trabalho. Esse outro programa que a gente sempre comenta aqui no nosso canal. Então, naquela época, eu sabia muito pouco sobre o programa de estudo e trabalho na Irlanda, como funcionava e tudo mais. Eu achava que era uma coisa muito surreal pra mim, que seria muito caro, que não ia dar pro meu bolso, que era muito burocrático e tudo mais. Então, eu tô aqui nesse vídeo pra te ensinar algumas coisas que eu aprendi fazendo intercâmbio de 2 meses, que depois, né, teve um reflexo muito grande nas minhas escolhas pra fazer um intercâmbio de longa duração. Bem, vamos começar aqui separando as categorias de intercâmbio. Eu tenho o intercâmbio de short term e o intercâmbio de long term. O meu primeiro intercâmbio foi de short term, que é curta duração, quando você vai para um programa, né, apenas para estudar no exterior. Você sabia dessa diferenciação, dessas categorias diferentes? Comenta aqui para mim se você sabia ou não e se você quer saber um pouquinho mais, tá bom? Por não conhecer o processo do intercâmbio de long term profundamente, eu optei por fazer um intercâmbio de short term. Tem muitos pontos positivos e alguns pontos negativos que eu vou trazer aqui para vocês também. Especificamente 3 positivos e 3 negativos. Uma coisa que me surpreendeu muito quando eu fui fazer o meu intercâmbio de short term na Irlanda, em Dublin, foi que todas as pessoas que estavam na minha sala, assim, grande parte, 90%, tinham ido para o intercâmbio de long term. E eu estava fazendo de short term e eu fiquei perdida, porque todo mundo me perguntava por que eu fui para estudar só 2 meses na Irlanda, sendo que todos estavam lá para estudar um período de 6 meses, com 2 meses de férias. E eu falei para eles realmente que eu tinha feito a escolha de estudar apenas 2 meses, era uma coisa que eu já tinha acertado e tudo mais, mas é muito engraçado, porque caso você esteja embarcando para o intercâmbio apenas de short term, de 2 meses, né, ou até menos, ou até 3 meses, saiba, né, que na sua sala provavelmente vão ter pessoas de longa duração, de long term, que foram realmente para o programa de estudo e de trabalho. E foi assim que eu aprendi a primeira lição, que as escolas usam uma metodologia que a cada semana que você fecha de intercâmbio fica um pouco mais barato. E por isso que todo mundo começou a me questionar por que eu tinha ido para 2 meses, que os de 6 meses talvez ficaria quase na mesma faixa de valor, ou 5 mil reais talvez de diferença, alguma coisa assim, até mesmo menos naquela época. Se você fecha para 2 meses, a semana, tá bom? A cada semana que você fecha tem um valor determinado. Se você fechar acima de 8 semanas, 10 semanas, e aí o programa de 25 semanas, você acaba pagando um pouco mais barato, tá bom? É realmente uma quantia substancial no final do seu investimento. E é por isso que muitas pessoas já escolhem a Irlanda para fazer o intercâmbio de estudo e trabalho. Agora eu vou te contar 3 pontos que eu acredito que sejam positivos e 3 pontos que eu acredito que sejam negativos nesse tipo de intercâmbio short term, que é o intercâmbio de curta duração. O primeiro ponto positivo é que o custo é relativamente baixo comparado a outros programas e outros países também. Então, se você decide que você vai estudar um intercâmbio de short term, um intercâmbio de 2 meses, que seja na Irlanda, você vai ter um custo mais baixo se você comparar com outros países ou até mesmo com outros programas. O segundo ponto positivo é que você vai ter uma imersão total no idioma de maneira muito intensa e acelerada, e isso realmente vai produzir muitos frutos e o seu inglês vai melhorar muito rápido e de maneira muito espontânea. Então, se você também souber fazer escolhas assertivas, como um exemplo no meu caso, eu fiquei morando com uma família irlandesa durante esses 2 meses no meu primeiro intercâmbio. Isso me ajudou muito, gente. Como vocês já viram em outros vídeos aqui do canal, eu já fazia inglês, sim, antes de embarcar. Mas o inglês que a gente aprende em sala de aula é muito diferente do inglês que a gente aprende ali na vivência mesmo, na vida, porque você aprender e você aplicar são coisas bem diferentes. E
Quando eu fui para a Irlanda, apesar de já ter estudado quase 4 anos no Brasil e o meu inglês estava, como é que fala? Upper Intermediate, já estava uma acima do intermediário, quase avançado. Quando eu fui para a Irlanda, eu retornei todas as casas, tá bom? Então, eu só não iniciei do básico, mas o que estava acima do básico e antes do intermediário foi o que eu entrei. Então, ficar na casa de uma família me ajudou a conversar sempre, todos os dias com eles ali também. A gente tinha as aulas, né, de segunda a sexta-feira na escola e depois eu ia para casa da família e ainda conversava com eles todos os dias, então eu tinha interação no café da manhã, no almoço e na janta. Então, é importante que você também faça escolhas nas quais podem agregar e acelerar o seu aprendizado no inglês, se você for fazer um intercâmbio de short term. O terceiro ponto positivo é que é muito menos burocrático você fazer um intercâmbio de short term, de curta duração, do que você fazer um intercâmbio de longa duração. Isso porque o processo de visto não é aplicado para o estudante que está indo apenas por 2 meses ou até 90 dias na Europa. O que acontece é que os brasileiros têm isenção de visto, tá bom? Na Inglaterra tá mudando algumas tratativas e você vai precisar aplicar para o ETA para entrar, né, em algumas regiões já, mas é muito simplificado o processo, você não precisa fazer uma requisição de visto, como acontece nos Estados Unidos ou no Canadá. Isso quer dizer que, no caso dos Estados Unidos ou do Canadá, mesmo que você fosse estudar por 2 meses, você precisaria de um visto, você precisaria do processo burocrático, de pagar um visto, de esperar para ver se você seria aprovado ou não, o que não acontece na Irlanda. Nesse caso, nessa tratativa, você entra como turista e você tem a permissão de estudo. Lembrando que nessa modalidade você não pode trabalhar. Agora vamos para os 3 pontos negativos. O primeiro, apesar de ter um custo-benefício muito acessível, eu descobri que se você fechar por mais semanas, você acaba tendo um custo-benefício muito maior. Que é por isso que acontece que muitos brasileiros vão para a Irlanda fazer um intercâmbio de estudo e trabalho de 25 semanas, mais 8 semanas de férias, porque você tem essa possibilidade de financiar o seu custo de vida diretamente no país. Comenta aqui para mim custo de vida se você quiser ter acesso ao nosso desafio e saber como você sai do zero à Irlanda com todas as ferramentas que você precisa para começar a sua jornada. Ou você também pode ter acesso clicando agora no link da descrição. O segundo ponto negativo é que, nessa modalidade de short term, você não tem a possibilidade de trabalho. Então, você vai ir realmente apenas para estudar. Você vai estudar por 2 meses e você vai aprender muito inglês, você vai evoluir demais, porque eu realmente acredito que o meu avanço, tá bom? O que desenvolveu muito rápido o meu inglês foi ter ido fazer o intercâmbio, mesmo que tenha sido de curta duração, o primeiro intercâmbio que eu fiz. O terceiro ponto negativo, que eu acredito que é mais emocional, é que passa muito rápido. 2 meses morando na Irlanda passou muito rápido, mas foi o que, né, me deu o impulso de voltar e fazer um intercâmbio de long term, de longa duração, com um programa de estudo e trabalho, e eu fechei diretamente com a escola, sem pagar taxas de agência, sem ter, né, esse relacionamento entre estudante e agência, porque muitas escolas diretamente na Irlanda já fazem todo esse suporte. E se você, assim como eu, gosta de ter independência no processo, ter autonomia, acompanhar as fases, já chegar preparado também, porque a gente tem o desafio que te prepara do zero à Irlanda, são 5 dias, 5 aulas ao vivo no Zoom comigo, para que você tenha, tá bom, essa base de como embarcar, como escolher a sua escola sem ficar refém de agência, como que você consegue estudar mesmo que você tenha 0 de inglês, qual que é o programa certo para você. No segundo dia você vai ganhar a lista das escolas credenciadas e concorrer a bolsas de estudos no exterior. Essas bolsas são patrocinadas pelas escolas parceiras de inglês diretamente na Irlanda. No terceiro dia você vai ver que não é burocrático o processo e que o seu visto você vai solicitar no momento exato e você não vai precisar passar por grandes sufocos. No quarto dia você vai ver a fórmula para financiar os seus estudos e o seu estilo de vida enquanto você estiver no país. E no quinto dia você vai ter acesso ao link exclusivo para você abrir a sua primeira conta bancária internacional sem taxas. Então participa do nosso desafio, tem vários prêmios, tem vários sorteios. Clica no link aqui da descrição para entrar e fazer parte da nossa comunidade. Se você ficou comigo até agora nesse vídeo, me conta aqui nos comentários qual foi a sua maior dúvida ou qual o maior esclarecimento que eu trouxe para você nesse vídeo.